Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 4. E eu quero ler apenas o verso 2 do capítulo 4, tá? E eu quero convidar você, se você puder, a você ler comigo o texto. Vai aparecer ali? Vai, né? O texto. Eu mudei a tela aqui, mudou ali. Efésios 4, 2, tá bom? Mesmo sentado como você está, você pode ler comigo essa versão que está aqui. Essa aqui é NVI, tá? Talvez você tenha um pouquinho diferente. Vamos lá, juntos? Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amém? Por vezes a gente, nesse ambiente, nesse âmbito de igreja, nós focamos muito competências. Mas nós não trabalhamos muito, não focamos muito na consciência. E essa é uma questão muito séria, né? Porque, na verdade, assim, o que nós temos na igreja, muitas vezes, é muita competência. É gente competente de verdade, né? Só que nem sempre os competentes são conscientes. Aí não resolve, né? Não resolve você ter competência na igreja. Pode dizer que você tem um potencial na igreja, gente que poderia fazer um monte de coisa, mas não faz. E não faz porque não tem consciência. Então, o que eu tenho feito nos últimos tempos é trabalhar muito mais a consciência da igreja, para que as competências existentes na igreja possam, por meio de consciência, começar a atuar, fazer diferença na vida da igreja. Quando Jesus ele começou a igreja, ele começou um movimento simples, né? E eu sei que a igreja aqui também está nisso também, né? O pastor Elias também compartilha dessa mesma visão, uma igreja simples, tirar essas complexidades todas, né? Que com o tempo a igreja foi aderindo, né? Eu sempre acho que a igreja ela acabou se tornando como um navio parado no cais, né? E os mariscos foram grudando lá. Então, assim, nós estamos numa época, especialmente agora pós-pandemia, uma época que a gente precisaria tirar esse navio para fora, e a gente precisa dar uma lixada nesse casco, porque, na verdade, boa parte do que está nas igrejas não é igreja, né? É apenas marisco que está ali, pesando à toa, mas não faz diferença nenhuma na vida da igreja. Porque quando Jesus estabeleceu com a igreja uma relação, a relação de Jesus com a igreja é comparada a um casamento, certo? Então Jesus ele virá, e creio que não demora ele vir, ele virá buscar uma noiva, não um prédio. Ele vem buscar um povo, não um estabelecimento. E a gente se tornou um povo muito preocupado com a constituição, com a instituição. E poucos preocupados com o reino de Deus, com o povo de Deus, com as pessoas de Deus. Só que Jesus vem buscar uma noiva. Ele não vem buscar uma coisa, um prédio, bancos, né? Carros e por aí vai. Por isso é importante a gente despertar a consciência congregacional. Porque a consciência congregacional, ela é importante para a vida da igreja, para a essência da igreja, para manter a igreja nos trilhos de Deus. E aí, quando a gente vai para as páginas do Novo Testamento, nós temos uma expressão que esse uns aos outros, né, que a gente está acostumado a ler, às vezes no Novo Testamento, dependendo da tradução, aparece mutuamente, reciprocamente, a mesma palavra grega, que é a palavra alelon. Essa palavra ela vai aparecer 110 vezes nas páginas do Novo Testamento. 110. Só que 43 dessas vezes está ligado a algum mandamento, que eu sei que você sabe. Talvez não saiba a quantidade que eu estou falando agora, mas você sabe que os mandamentos ligados, né? Amai-vos uns aos outros, perdoai uns aos outros, né? Então nós temos vários mandamentos que carregam essa expressão que geralmente Paulo vai usar dessa forma, né? Usando essa expressão grega lá. Que tem a ver com essa consciência congregacional, quem nós somos como povo de Deus. O que é importante de fato para nós, como povo de Deus. E dentre esses mandamentos, chamados mandamentos de mutualidade, nós temos o suportai-vos uns aos outros.
E é sobre isso que eu queria falar com você nessa manhã, né? E quando a gente fala de suportar uns aos outros, a gente já faz uma cara mais ou menos assim, né? Porque você fica assim, eu tenho que suportar. E é justamente sobre isso que eu queria arrancar esse emoji da sua cabeça. Entendeu? Porque você tem um emoji na cabeça, assim, sabe? Aqueles emojis de WhatsApp, né? Que você usa sempre ele, né? Que é aquela coisa assim, eu tenho que aguentar essa pessoa. Que é a ideia do suportar. Eu quero me concentrar aqui no Efésios 4:2, mas só para sua informação, né, nós temos um paralelo, que é o Colossenses 3:13, porque tanto Efésios quanto Colossenses são cartas paralelas, né? Alguns vão dizer que Colossenses é um resumo de Efésios, enfim, né? A gente não sabe direito. Mas elas têm conexão entre elas, são conteúdos semelhantes. E lá em Colossenses 3:13 diz assim, suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, né? Então, assim, é bem semelhante os dois princípios aí. Mas nós estamos aqui diante de um princípio que ele é muito, mas muito mal interpretado. Mesmo, de verdade, confie em mim, né? Muito mal interpretado. Nós utilizamos esse versículo, esse princípio, de uma maneira extremamente equivocada. Porque quando a gente pensa na intenção, qual é a intenção bíblica? Qual é o intento bíblico? A intenção bíblica, através de um mandamento como esse, de uma orientação como essa, é gerar em nós atitudes de conciliação. É motivar a prática de regras de convivência. Isso vai nos dar uma vida mais madura, equilibrada, uma vida mais saudável. É isso que a Bíblia quer. É isso que Paulo teve a intenção de dizer quando escreveu. Porém, nós, crentes deste século, a gente acaba transformando princípios como esse numa produção de atitudes nocivas. A gente transforma regras de convivência em códigos de conveniência. Porque é assim que a gente usa o princípio. A gente diz assim, aquele irmão chegou. Mas a Bíblia fala que tem que suportar, né? Não é assim? Isso não é regra de convivência. Isso é código de conveniência. Fazer o quê, né? A Bíblia manda, eu suporto. Então a gente confunde muito o suportar, que é uma coisa positiva, bacana, desafiadora, que Paulo instruiu, por uma coisa, uma visão muito imatura, muito arrogante muitas vezes, né? Porque a gente sempre vai olhar para aquele que eu tenho que suportar como alguém assim que é insuportável. Mas eu tenho que suportar. Então a gente acha assim que eu sou melhor. E essa pessoa é a pior. Ela, infelizmente, a gente compartilha, sei lá, da mesma família às vezes, né? Porque às vezes é um familiar, às vezes é da mesma igreja, mesmo trabalho, bairro, enfim, né? A gente sempre acaba olhando dessa forma, olhando como uma coisa extremamente negativa, aquilo que para Paulo, para Deus, é uma coisa positiva. Nós precisaríamos aprender a lidar melhor com esse princípio aí. Então, assim, eu queria que a gente permitisse nessa manhã que Deus nos orientasse, e orientasse corretamente, né? E a gente pensasse assim, nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos dessas atitudes de conciliação nos relacionamentos. Porque em igreja o que há muitas vezes é segregação, é discriminação. Nós criamos nossos nichos, né? Então eu tenho o irmão fulano, ciclano e o outro, que nós somos amigos, nós compartilhamos uma picanha no sábado à noite, a gente, todo domingo à noite, quando termina o culto, nós vamos comer uma pizza juntos. Entendeu? Então assim, a gente tem aquele nicho, nós criamos aquele nicho, né? São os nossos preferidos. E nós temos aqueles que nós suportamos, dizemos assim, fazer o quê, né? Faz parte da congregação, né? Eu tenho que suportar algumas pessoas que, na minha visão, muitas vezes acaba sendo insuportável. Então, nós encontramos princípios na Bíblia com uma certa fartura, para a gente poder aprender a lidar melhor nesse universo das relações, né? E eu queria, nesta manhã, que você pensasse comigo quais são algumas ênfases bíblicas
que a Bíblia fala sobre essa questão das relações, e aí eu quero chegar, então, em Efésios 4:2. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a Bíblia, ela reclama amor, tá? E quando eu falo reclama, é no sentido de reclamação mesmo, né? Que a gente pensa assim, nossa, eu não aguento pessoa que reclama, mas a Bíblia, ela reclama. A Bíblia conclama, clama por amor. Se há um texto que a gente olha e a gente vai se deparar com um monte de informações sobre amor, esse texto é a Bíblia. Inclusive, tem coisa até assim meio intragável na Bíblia, como, por exemplo, o próprio Jesus, em Mateus 5,44, ele pede para amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem, que não é uma coisa fácil, romântica, de se pensar, de falar, de proclamar, de pregar sobre, porém, quando você vai viver, quando você vai pensar naquele indivíduo que você considera o seu inimigo, aquela pedra no sapato, né? Aquela pessoa assim que você está... Se você souber que ela morreu, você vai se segurar para não rir, mas você vai dizer assim, que alívio que eu sinto, né? Porque assim, já cumpriu, né, aqui na terra, já é crente, está salvo, vai! Então, se você pudesse, você ajudaria. Mas não é fácil na prática você orar por alguém que você considera assim, essa pessoa, gente, eu não aguento abrir e ver no Instagram. Sabe assim, parece uma postagem dela, parece que ela me persegue, né? O algoritmo do Instagram me persegue. Quando eu abro o Instagram é dela que aparece o negócio. Ela me irrita profundamente. E você olha assim e fala, meu Deus, essa pessoa me prejudicou, eu parei de seguir, mas o Instagram mostra lá, você não quer seguir? Não quero seguir. Porque o Instagram faz isso, né? Talvez você conheça, eu conheço, não gosto. Mas você não tem como responder para o Instagram. Mas é o inimigo que você tem que orar por ele. Jesus desafiou isso, tem que amar pessoas assim. Então a Bíblia, ela reclama amor, né? Paulo, quando escreve aos Colossenses, naquele contexto da orientação de suportar uns aos outros, ele vai dizer assim no versículo 14, capítulo 3, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aos Coríntios, Paulo vai orientar lá em 16, 14, primeira carta, façam tudo com amor. Aos Romanos, ele exortou, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Isso é Romanos 12, 9. Então veja que a Bíblia, ela reclama amor. Nos pede que a gente tenha amor, que nós sejamos pessoas amorosas, que saibam distribuir amor. Observe que o texto de Efésios 4:2 não diz que meramente devemos suportar uns aos outros, mas diz que isso precisa ser feito em amor, né? Nós precisamos suportar uns aos outros com amor, em amor, baseado em amor. Lembra que Deus é amor. E o amor tem que ser uma marca, um bottom, né, distintivo do cristão. Olha para ele e fala, essa pessoa é amorosa, ela ama, ela é amável. Ela consegue esbanjar, distribuir, compartilhar, demonstrar amor pelas pessoas. Então, é para amar as pessoas, é para amar até o inimigo, é para se vestir de amor, é para fazer tudo com amor. O amor precisa ser sincero, a Bíblia reclama isso. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa manhã aqui é que a Bíblia rechaça o ódio. Nós temos muitos textos também que falam sobre isso. Desestimula nós cristãos a odiar pessoas. E aqui, claro, eu tenho que dar um resumo aqui, algumas palavras, né, que a Bíblia traz nesse sentido. Uma delas é 1 João 2,9, que diz assim, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Então, guarda isso no seu coração, né? Se você tem pessoas, você diz assim, tem que suportar. Isso pode parecer distribuição de ódio, não de amor. E a Bíblia está dizendo que se você afirma estar na luz, mas você odeia o seu irmão, você está nas trevas ainda. Nós temos um problema a ser resolvido aqui, né? Porque pessoas que estão na luz precisam amar. E não pode encarar o suportar como uma coisa assim de, eu tenho que aguentar.
Outra orientação bíblica, 1 João 3,15, diz que quem odeia seu irmão é assassino, mata, né? E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nós temos outro problema aqui, né? Se você odeia, se você não consegue amar, se você não consegue suportar em amor alguém, isso significa também que você está assassinando alguém, e é um problema, né? Porque está dizendo aqui que um assassino não tem vida eterna em si mesmo. Então, odiar faz parte das obras da carne. Lembra? Quando você pega lá Gálatas, capítulo 5, quando Paulo descreve fruto do Espírito, obras da carne, isso está nas obras da carne. O ódio está lá. Não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Então, isso é incombinável com uma postura cristã, de manter palavras, pensamentos, atitudes, atos que denotem amor pelas pessoas. Se eu tenho ódio, não está combinando, não faz parte daquela lista de coisas do Espírito que a Bíblia está dizendo que nós precisamos praticar. Então entenda isso, a Bíblia reclama amor e a Bíblia está repudiando o ódio. Vários textos bíblicos falam sobre isso. Em terceiro, eu quero que você entenda que a Bíblia recomenda o bom senso. Aí talvez se sinta até aliviado aqui, né? Ou seja, a Bíblia também nos orienta a nos afastar de algumas pessoas. Isso não pode ser desamor. Isso não pode ser ódio. Porque senão não nos orientaria a fazer algo nesse sentido. Obviamente, a gente tem que checar a motivação. Nós precisamos checar também a maneira como se processa esse afastamento, né? Em que nível que se dá esse afastamento. E pensar também o nível de relacionamento com a pessoa. Tem gente que você consegue se afastar, né? Dependendo do contexto, você não consegue se afastar. Não é possível, na prática, você se afastar. Mas Paulo orientou o seu discípulo Timóteo a se afastar de pessoas que, dentre tantas características negativas dos últimos tempos, Paulo diz que pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Paulo diz, se afasta delas. Questão de bom senso. Isso não é desamor, isso não é ódio, é simplesmente assim, essa pessoa não me faz bem. Então eu preciso me afastar de pessoas assim. Quando Paulo escreve aos Romanos, nós vamos encontrar a seguinte orientação, 16, 17 de Romanos. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Paulo diz, afastem-se deles. Não está dizendo que é para odiar e nem que é para deixar de amar. Só está dizendo assim, ó, não é bom ficar perto de pessoas assim. Se afasta. Aquela picanha que você comprou passado que vem, essa pessoa é melhor não chamar, entendeu? Ou se ela te chamar, ainda que seja a melhor picanha, você diz assim, olha, melhor não, eu não vou, né? Porque eu prefiro me afastar dessa pessoa. Os intentos dela não são intentos bons. 1 Coríntios capítulo 5, 11, Paulo está dizendo, agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Agora, cuidado, presta atenção, tá? Você pode comer, você pode estar andando, visitar, ser visitado, almoçar, tomar um café com uma pessoa imoral. Pode. Você pode fazer isso com uma pessoa avarenta. Pode. Você pode com idólatra. Você pode. Com um caluniador, com um alcoólico, com um ladrão. Pode. O que Paulo está dizendo é, se essa pessoa se diz irmão, e é isto, ele está dizendo, então não pode. Né? Que você pode ir lá com um ladrão e sentar com ele e evangelizá-lo, inclusive, né? Influenciar a vida dele. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, o problema são aquelas pessoas que elas se dizem cristãs, irmãos, porém tem uma prática que denuncia que não são. É dessas que Paulo está dizendo, é melhor não comer com essa pessoa. Tá? Não divide a mesa com elas. Lembrando que naquele contexto judaico, no nosso também, o comer é uma coisa muito, muito íntima, né? Então, assim, perceba que com isso você não está obrigado a conviver com todo mundo. Mas Deus espera que de forma madura, equilibrada e saudável,
você seja capaz de amar pessoas com um amor sincero, honesto, objetivo. Ou seja, aprenda isso que vai aparecer na tela ali. Que eu quero que você guarde no seu coração. Você não é obrigado a conviver com todos. Mas a questão é, se vai viver, faça isso direito. Faça isso direito. Não faça de qualquer maneira. Porque a Bíblia tem uma fartura de princípios nos orientando às boas relações. Então, voltando para o texto de Efésios 4, a estrutura do texto de Efésios 4 nos faz concluir que a manifestação prática das 3 qualidades espirituais citadas, que são humildade, mansidão e longanimidade, é o suportar. Quando você pega o texto, especialmente na língua grega, você estuda o texto, você percebe a estética do texto, a maneira como o texto ele é montado ali. Você percebe assim, o que Paulo quer dizer? Ele está dizendo assim, suportar é uma manifestação externa daquilo que internamente você já trabalhou. É só o que aparece para fora. Mas internamente você já trabalhou essas 3 qualidades espirituais. Humildade, mansidão, longanimidade. Dá para entender? Porque às vezes o que nós estamos fazendo? A gente está tentando só suportar. E aí você vai ter essa percepção, né? Eu tenho que aguentar alguém. Como é difícil. Por quê? Porque você não é uma pessoa humilde, você não é mansa e você não é uma pessoa paciente. Paulo está dizendo que se você internamente consegue trabalhar algumas coisas como humildade, mansidão e longanimidade, o que vai aparecer para fora é suportar uns aos outros. Significa que, se você é incapaz de suportar as pessoas adequadamente como a Bíblia manda, significa que, internamente, você está deficiente de algumas coisas. Externamente está aparecendo algo que internamente não está bom. Como o nosso corpo é assim, né? Às vezes aparece na pele uma espécie de alergia, por exemplo, que está denunciando alguma coisa interna. É um problema lá dentro, mas que está aparecendo para fora no corpo. Então, não sei, talvez tenha médicos aqui, né? O médico ele não vai lá e simplesmente olhar assim, estou vendo isso aqui e tal, e vai atacar ali. Não, ele vai tentar entender dentro o que está acontecendo. Porque resolve de dentro para fora. Então, a mesma coisa, Paulo quer resolver de dentro para fora. O suportar precisa ser resultado de transformação do coração da gente. Por isso precisa entender. A Bíblia está reclamando amor. A Bíblia está rechaçando ódio. A Bíblia está recomendando bom senso. Quando eu entendo isto, eu desenvolvo dentro de mim essa humildade, essa mansidão, essa longanimidade. Dentro. Para fora aparece o quê? Suportar. Eu consigo suportar uns aos outros. Eu sei que às vezes eu desenho as coisas, e não é assim porque eu acho que você não entende. É porque eu quero que você entenda mais e melhor. Mas é como esse desenho mesmo. É um suporte. Quando você põe um suporte na parede, o suporte em si, às vezes ele não é forte. O que vai dar consistência ao suporte é o fato de que a parede tem que ser boa. E tem que ter buchas boas e parafusos bons que fixam esse suporte na parede. Você pode comprar, ir lá na loja de Ferrari e falar assim, eu quero o melhor suporte que tenha no Brasil. Beleza, ele te dá o melhor suporte que tem no Brasil. Só que se você chegar na sua casa, você pegar aquela parede cheia de humildade, não, né? De umidade, né? Sabe aquela parede toda pocada assim, que está esfarelando? Não adianta colocar esse suporte lá. A parede não é boa. O que tem dentro não é bom. Então esse suporte não vai aguentar. Você vai, mas que suporte ruim? Não é o suporte que é ruim. É o que está dentro que está ruim. É a parede que é ruim. Então, entenda. O suportar uns aos outros é você fazer o papel de suporte. E significa que você é forte, porque você consegue segurar a onda, né, como a gente diz, de outras pessoas que têm deficiência de relacionamento. Mas você consegue ser suporte se você conseguir trabalhar dentro de você algumas coisas. Que Paulo diz que a humildade, a mansidão
e a longanimidade. Por isso que eu espero que com isso você entenda o que é suportar uns aos outros. Não é aguentar, sabe? Não é aquelas circunstâncias que você fala assim, que coisa, né? Se eu pudesse sair do ambiente, eu sairia. Não, suportar não é isso. Suportar é você oferecer suporte. É oferecer uma força que você tem que falta na outra pessoa. Entende a diferença? Isso é amor. É quando eu olho para alguém, eu digo assim, essa pessoa ela é fraca, mas eu sou forte. E eu não sou arrogante achando que eu sou melhor que ela. Eu tenho que oferecer suporte para ela. Mas eu só sou assim porque dentro de mim eu já trabalhei algumas coisas. Eu consegui ser humilde, eu consegui ser manso e eu consegui, de fato, ser paciente com a pessoa. Aí nós estamos falando de amor, equilibrado. Nós estamos falando de deixar para lá o ódio. Nós estamos falando de bom senso. Porque nós estamos conseguindo aproximar das pessoas de uma forma coerente, consistente, não elegante. Porque às vezes no meio cristão a gente aprende muito a ser elegante, né? Sou elegante. A pessoa vem, tudo bem, irmão? Tudo bem? Você cumprimenta. Que falta que eu senti de você. Aí a pessoa vira as costas e fala assim, achei que estava viajando, um feriadão desse. Não adianta ser assim internamente e demonstrar uma outra coisa externamente. O que Paulo está dizendo, o que a Bíblia está pedindo para nós, é que nós precisamos trabalhar dentro de nós algumas coisas para que fora de nós apareça. Eu consigo suportar pessoas difíceis. Porque elas existem. Entende? Elas existem. E Deus nos chama para conviver com pessoas difíceis. Às vezes você está numa paz na família, né? Nossa, que momento nossa família está vivendo. Fim de ano a gente vai para a praia, todo mundo junto. É uma comunhão, uma coisa maravilhosa. Até que o sobrinho teu resolve arrumar uma namorada, que quando você olhou para ela, falou assim, como a gente dizia antigamente, né, o santo não bateu. Você olha assim e fala assim, Jesus, José e Maria e todos os anjos, me socorre. Né? Você já começa a orar, falando, Senhor, livrai-nos. Né? Só que Deus não livra muitas vezes. Ele fala assim, agora é a hora de você mostrar se você tem suporte ou não. Se você é forte de verdade ou não. Se você é capaz de amar, como a Bíblia diz, rechaçar ódio e ter bom senso em momentos assim. Eu queria encerrar esse momento aqui, deixando para você algumas aplicações práticas. Eu quero que você saia daqui com algumas coisas. Você pensa assim, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, para que eu possa me adequar àquilo que a Bíblia está mandando. Né? Então, algumas delas, a primeira está aí, conheça melhor as pessoas. Às vezes em igreja, como eu disse antes, nós criamos nichos, né? Nós temos os nossos guetos, as pessoas preferidas, e nós precisamos conhecer melhor as pessoas. Conheça. Tudo que você vê à distância, nem sempre é daquele jeito, né? Então é melhor conhecer as pessoas, se aproximar delas, saber quem são essas pessoas. Abrir para relacionamentos novos, né? Conhecer pessoas novas, crescer com elas, isso é importante para nós. Outra coisa que eu queria sugerir para você, uma aplicação prática, desconfie das definições de outros acerca de alguém. Porque às vezes alguém vai lá e contamina você, e fala para você, fala assim, cuidado com aquela pessoa ali, viu? Chegou com uma carinha de santo na igreja. Puxa a ficha dela. Eu sei, eu conheço, ó. Talvez a pessoa até tenha razão. Mas é melhor você ir lá e se aproximar da pessoa. Deixa eu conhecer a pessoa. Porque às vezes essa pessoa, ela já não suporta mais aquela. Né? Então você pode abençoar e suportar aquela pessoa, talvez até descobrir um potencial nela que ninguém percebeu. Outra sugestão que eu queria dar, você pensasse de forma prática aqui. Opa, não mudou? Parou de mudar. Não sei se a pilha acabou. Clica aí para mim. Sonde o seu coração e vê se você não é o problema. Porque às vezes alguém que desafia a gente, que expõe a nossa falta de humildade, mansidão e de paciência, nos incomoda. Por isso que a gente prefere manter a pessoa longe de nós. Então, assim, às vezes nós precisamos sondar o nosso coração.
tentar entender. Às vezes eu sou o problema. É eu que preciso mudar. Sou eu que preciso mudar. Não é a pessoa que tem que mudar, não são as pessoas que têm que mudar. Eu preciso trabalhar alguma coisa no meu coração. E Deus, às vezes, me dá alguém assim. Eu tenho desafiado os casais a pensarem assim, né? Às vezes, a mulher que você está querendo separar, né, o marido que você está querendo mandar lá para Moçambique, é justamente a ferramenta de Deus na sua vida. Sonda o teu coração. Às vezes é você que tem que mudar, não é a pessoa que tem que mudar. Mas você precisa trabalhar algumas coisas, e Deus está colocando a pessoa perto de você, porque ela é o martelinho de ouro, sabe? Que Deus colocou, assim, é essa pessoa que vai tirar os amassadinhos da tua vida. Então, sonda o teu coração. É importante orar, dizer, Deus, por que o Senhor está trazendo uma pessoa que está me incomodando tanto? O que está acontecendo, né? Às vezes Deus quer te desafiar, pensar de uma outra forma, olhar de um outro ângulo, para que você cresça espiritualmente também. Uma outra, clica de novo lá para mim. A quarta lá, verifique se você não pode oferecer algum tipo de auxílio à pessoa. Ou seja, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade, a história que ela tem, a criação que ela tem. Eu tenho lidado com pessoas muito difíceis. E eu estou dizendo isso aqui, não é porque assim, eu estou completamente habilitado a suportar todas as pessoas. Nem vem me irritar depois no final aqui. Porque assim, eu sou uma pessoa extremamente difícil, eu me acho. Porque eu tenho aquele toque, sabe? O transtorno obsessivo compulsivo. Eu fico olhando aqui assim os bancos, eu já estou olhando para ver se está alinhadinho aqui. Então assim, eu sou muito exigente, sou muito intolerante. Na minha casa, às vezes o box do banheiro está aberto, eu vou lá e faço assim, fecho. Se o quadro, eu ajeito. Outro dia eu fui falar num retiro, eu cheguei no quarto do hotel. Primeira coisa que eu olhei, tinha um quadro torto. Não é possível. Eu vou lá e ajudei a camareira do hotel. Mas eu tenho que trabalhar isso, porque às vezes eu penso assim, como que eu gostaria de ser tratado? Então eu fico verificando se eu posso oferecer algum tipo de auxílio à pessoa. Eu posso ajudar? Às vezes eu recebo críticas duras de pessoas. E a minha tendência, às vezes, é, na hora, responder e dizer assim, olha, vai para Moçambique, vou te mandar para lá. Mas é nessa hora que eu penso assim, não, às vezes a pessoa está manifestando uma coisa, que ela está clamando por ajuda, reclamando ajuda, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Então verifique se você não pode oferecer algum tipo de auxílio. E por último, a quinta aplicação que eu quero fazer aqui, olhe não por aquilo que a pessoa é, mas por aquilo que ela poderá vir a ser. Entenda, pessoas estão em processo de mudança, como eu estou, como você está. Então assim, nunca ache que a pessoa está pronta. Jamais classifique alguém por aquilo que a pessoa é. Mas pense, o que ela pode vir a ser? Eu posso trabalhar com ela, tornar essa pessoa uma pessoa melhor, se eu oferecer suporte a ela. A igreja é a noiva de Cristo. Invista nela, invista em pessoas. A gente está tão preocupado com tanta coisa, mas eu queria que nesta manhã a sua consciência fosse despertada, porque competência talvez você tenha, mas desperta a tua consciência. Peça a Deus, Deus desperta a minha consciência, porque eu tenho pessoas que o Senhor tem colocado à minha volta, eu preciso oferecer suporte a elas, para que eu traga paz, saúde aos meus relacionamentos. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar, nós vamos cantar uma música que tem a ver com isso, né? Com comunhão. Eu quero clamar a você, que você cante de coração, falando isso, né, uns para os outros, pedindo isso para Deus. Mas eu quero orar nesse momento, nos representar aqui diante de Deus, pedir que Deus tenha misericórdia de nós, que nós saibamos suportar uns aos outros. Pai, muito obrigado pela manhã deste dia, nesta igreja, que tem se preocupado tanto, a Deus, com a Tua palavra, com a pregação bíblica. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem feito diferença na vida desse povo aqui.
Mas eu te peço que nesta manhã, aquilo que nós refletimos, meditamos aqui, que seja um trabalhar do Senhor no nosso coração. E que, ó Deus, o Senhor possa nos abençoar, para que saiamos daqui com a disposição, com a consciência de oferecer às pessoas suporte. Há tantas pessoas muito difíceis à nossa volta, e elas carecem de pessoas que tenham consciência suficiente para amá-las, para acolhê-las, para abraçá-las, para trazer restauração às suas vidas. Ó Deus, nos abençoa para que saiamos deste lugar desejando comunhão verdadeira, amor verdadeiro, que possamos, ó Deus, trabalhar dentro de nós a humildade, a mansidão, a paciência, para que isso existindo dentro de nós manifeste o suportai-vos uns aos outros para fora de nós. Obrigado a Deus por esse tempo, nós oramos com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor.